pouquinho sobre o que fala o Salmo. E nós estamos na estação inverno, né? Embora algumas mudanças, não é? Tem dia que parece que está verão, outono, mas no calendário é inverno. E eu comecei a meditar sobre essa questão do inverno e como as árvores, elas ficam nesse período. E é isso que a gente vai falar um pouco. Sobre a árvore, sobre a raiz. A gente vai entender um pouquinho, porque nós vamos ver aqui que na palavra do Senhor, Ele nos compara com uma árvore. É interessante o nosso Deus, né? Um Deus que não age somente de uma forma. Deus fala através de símbolos, Deus fala através de parábolas. Jesus falava muito através de parábolas. E isso é muito interessante, a forma de como Deus age, um Deus criativo, né? Por isso que nós somos criativos, nós temos essa capacidade, porque nós fomos criados pelo melhor arquiteto. E eu quero começar fazendo algumas perguntas, porque as perguntas nos faz meditar, né? Nos faz entender e buscar algumas coisas que às vezes passa despercebido. E para a gente já começar entrando na palavra, a nossa vida cristã, como tem sido? Superficial ou profunda? Como estão as nossas raízes? Elas estão firmes ou elas estão estáveis? Porque o nosso relacionamento e a nossa vida cristã se baseia muito nas raízes, na nossa vida como árvore. E aqui no Salmo, onde vocês abriram aí, vamos ler esse Salmo? Salmo 1, nós vamos ler o versículo, do versículo 1 até o 4. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aqui nós entendemos que Deus nos compara como árvore. E aqui tem alguns, antes de chegar e dizer que esta árvore, ela vai dar fruto, diz que existem alguns requisitos para que essa árvore venha frutificar. Primeiro é andar na lei do Senhor, né? Meditar nela de dia e de noite. A raiz, eu não sabia disso, eu fui pesquisar, mas a raiz, ela tem um fator muito importante na árvore. Alguém sabe o que a raiz faz? O que ela faz? Ela absorve a água e os nutrientes, né, da terra, para que a árvore cresça e venha dar frutos. E nós, na nossa vida cristã, nós precisamos estar enraizados em Jesus. E o que diz a palavra sobre isso? Eu quero ler com vocês lá em Colossenses 2:7. Colossenses. Hã? Ela fixa, isso também, esse detalhe, tinha anotado aqui, ela também fixa. Se a raiz não tiver fixa, ela vai ficar mole, né? Então diz assim, lá em Colossenses 2:7, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graças. Paulo diz assim, olha, nós temos que estar arraigados, né? Presos, e sobreedificados. Nós sabemos que ninguém edifica uma casa na areia, né? E tem até a parábola
fala sobre isso. Né? Então tem até a fábula dos 3 porquinhos que eles fazem a casa na areia, não é? Então a gente precisa, eu lembro disso agora, a gente precisa entender que nós precisamos estar enraizados na palavra. E olha que interessante, no hemisfério norte, não é o que acontece aqui, nós não temos neve, mas lá no Polo Norte tem neve. E olha que impressionante é que a árvore, ela passa por esse processo do gelo vir e tomar toda aquela árvore. Só que como ela tem uma raiz tão profunda, mesmo com o gelo, quando passa esse período e vem a primavera, ela volta a dar fruto. Porque a raiz dela é forte. A raiz dela continua produzindo o que ela precisa produzir. E ela tem uma manifestação de que as folhas todas caem, porque se as folhas não caírem, vai criar gelo, né? Então elas caem todas as folhas. Mas essa árvore que, ao nosso olhar, que é feia, que não tem aparência mais bonita, que não há mais fruto, que parece que ela não tem mais vida, muitas vezes nós nos sentimos assim, não é? Nós nos sentimos nessa situação. Nós não conseguimos dar mais frutos, nós não conseguimos mais ser tão vistosos. Mas se as nossas raízes estiverem firmes, vai passar um problema. O outono simboliza o problema nas nossas vidas. Outono não, o inverno. O inverno simboliza um tempo de dificuldade, de prova. Quando isso passar, se a sua raiz e a minha raiz estiver forte, nós voltaremos a dar fruto. Não é? Por mais difícil que seja, essa árvore ela pode voltar a ser forte, bela e produzir muitos frutos. Essa é a vontade de Deus. E para a gente entender que a árvore ela cresce só para cima, aparentemente, visivelmente, é para cima. Porque é para cima que a gente vê as folhas, o caule, né? Os galhos, as flores, os frutos. Só que ela cresce também para baixo. E o que é mais importante, queridos? A nossa aparência externa ou a nossa aparência lá no nosso íntimo? Você consegue ver a raiz de uma árvore? Não, a não ser que você cave. Visivelmente não. E eu até separei uma imagem, mas eu não consegui passar aqui. Para a gente entender o quão é profunda a raiz. Ela vai muito, quando a raiz dela é forte, ela expande muito, né? E é isso que dá fixação. E quando nós olhamos uma árvore grande, enorme, você fala, meu Deus, como é que essa árvore é tão grande assim? O tronco dela é tão grande assim? Tantas árvores bonitas, porque a raiz dela é forte. Então a minha raiz e a sua raiz precisa ser forte. Não pode ser superficial. Nós vamos ver isso. Então o que importa, queridos, é o crescimento para baixo. É o crescimento com Deus, no nosso íntimo. Não é? Nós não precisamos fazer alardes. Não, olha, eu sou uma árvore que dá fruto. Olha, eu dou fruto. Olha, eu ganhei tantas pessoas para Jesus. Não. Porque Jesus nos ensina a entrar no quarto, não é? Fechar a porta e ali falar com Deus. Jesus, todo o tempo, nos ensinava a buscar a Ele. Jesus, ele se separava. Jesus, ele se afastava dos discípulos e ia ter um particular com Deus. Não é? Diferente dos fariseus que gritavam nas suas orações, para mostrar para os outros que eles sabiam orar. Eu achei interessante a frase que diz assim, que o invisível que produz o visível. Então, para eu ser uma árvore vistosa, bonita, cheia de fruto, a raiz precisa estar boa. E é com isso que eu preciso me preocupar. Com aquilo aonde está fincada as minhas raízes.
E olha só, e tem alguns tipos de raízes que a gente vai falar um pouquinho. Então, a gente já falou aqui sobre a função da raiz. Lá em Lucas, no capítulo 8, 13, quem está com o celular mais rápido, mas é a parábola, comecei falando que Deus é um Deus criativo, que fala de várias formas, nos fazendo essa comparação como árvore. E aqui, Jesus fala da palavra do semeador, né? E nós vamos ler a parte do versículo 13, que fala sobre a semente que caiu. Vamos ler. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra. Acharam? Deixa eu ouvir aqui. Capítulo 8, versículo 13. Os que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem. Mas não tem o quê? E o que acontece com elas? Elas creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Né? E lá em Salmo, quando a gente leu aqui, no 4, diz assim, ó, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento vem e dispersa. Por que o vento vem e dispersa? Porque não foi ficada a raiz. E olha só, quantas pessoas você conhece que vieram à igreja, ouviram a palavra, agora eu vou me converter, agora eu vou servir a Deus, eu vou estar na igreja, eu vou tomar Santa Ceia, eu vou me batizar. Aí vem a primeira dificuldade. Ah, não vou não, porque, olha, tá dando certo isso não. Não ficou a raiz. Isso nós vemos também em outras áreas. Tem pessoas que não param emprego. Tem pessoas que vai procurar emprego, a carteira profissional tem 3 meses no lugar, 2 meses no outro, 1 mês no outro. Aí você fala, não ficou raiz. Por quê? Porque as pessoas são imediatistas, as pessoas querem o fruto, eu quero ser uma árvore bem vista, eu quero que todo mundo olhe para mim e fale, aquela árvore é bonita, eu queria ter uma árvore igual aquela. Mas não querem e não ficam, né? Não tem essa preocupação em enraizar. O que traz raiz? Eu preciso ter uma vida com Deus. Porque no primeiro momento que vier uma dificuldade, eu vou desistir, então não é um amor verdadeiro, né, queridos? Não é. Não é um amor verdadeiro. E aí, se não tiver tempo? E quando Jesus voltar e a sua raiz estiver superficial ou não tiver raiz, nós ficaremos. Então, nós precisamos cuidar disso. Né? As raízes que são superficiais, olha só o que Isaías fala. No capítulo 40, versículo 24. Elas são como plantas que brotam há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham. E a ventania os leva para longe, como se fosse palha. A palha serve para quê? Para ir no fogo? Só. Não serve para nada, palha. E aqui Isaías já está falando do povo, né? Do povo de Israel, que muitas vezes se espalhava, muitas vezes buscava outros deuses. Ele diz, olha, eles são como plantas que brotou há pouco tempo, mas não tem raiz. E o que acontece? Qualquer tempestade, qualquer vento, seca. Agora, os que têm a raiz profunda, a primeira característica daqueles que têm uma raiz que é arraizada em Jesus, como nós lemos, lá em Tiago 5, no capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até amanhã. Até quando? Quem achou aí? Tiago, capítulo 5, 7 e 8. Acharam aí?
Como a gente está em pouco, a gente espera, né? Eu gosto que vocês me acompanhem, porque vai que vocês acham que eu tirei, né, da minha cabeça. Minha cabeça ia ser bem produtiva, né? Se saísse umas coisas assim boas. Acharam? Não achou? Vai ler a Bíblia, irmão. Vigia na terra. Diz assim: portanto, irmãos. Você conhece alguém que não é paciente? Olha aqui que a palavra diz. Portanto, irmãos, sejam pacientes até quando? Até amanhã? Até a vinda do Senhor Jesus. Vejam, aí ele faz uma comparação de novo. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Tudo tem um tempo. Vai chegar a primavera na tua vida. Vai chegar o tempo de você frutificar. Mas enquanto não chegar, nós precisamos nos preocupar com as nossas raízes. E olha a diferença daquele que tem uma raiz profunda. Lá em Salmo 92, os versículos 12, do 12 a 14, diz assim: os bons aqui não é quem faz caridade, que a palavra diz, mas o bom é ser misericordioso, é olhar o irmão e ver a situação, procurar ter boas atitudes, né? Diz assim, os bons, 92, versículo 12, os bons florescem como as palmeiras. Olha aqui, ó, palmeira é linda, né, gente? Ó, tá vendo? Tá nisso, ó. A palavra do Senhor cita a palmeira. Poxa, quer ser primavera? Vai chegar a primavera, mas primeiro a gente tem que passar pelo outono. Não dá para pular, né? As fases, não é? Porque Deus assim determinou. Então diz assim, os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes do Líbano. O cedro é uma madeira muito usada, porque ela é muito forte para construção. Eles são como árvores plantadas aonde? Na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Olha aqui, essa aí vai para vocês. Na velhice, ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Você conhece alguém que é forte e cheio de vida? Eu tenho aqui vários exemplos. Anice, essa aí tem uma raiz forte. Tem uma raiz, olha com o pezinho ali, né? A raiz, teve uma raiz que não estava tão boa, mas a árvore continuou de pé. Isso é oliveira. Ela é oliveira. Né? Olha que bênção. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor. Você já está plantada aqui, Nícia. A Vitória já está aqui. Gabriela também. Né? E nós estamos no processo também de ser plantados. E vocês são exemplos para nós. Eu sempre falo isso porque a minha avózinha, vocês já viram ela aqui? E tem outras senhorinhas também que eu conheço, que tudo dói, nada tá bom. A minha avó, ela vai no médico, ela fica brava porque ela não tem nada e ela quer ter alguma coisa. Minha mãe fica brava, minha mãe fala assim, eu queria tanto que minha mãe fosse que nem a Gabriela, a Nice. Elas são tão animadas, a Vicky, a minha mãe tudo dói, tudo reclama. Exemplo, não é? Para nós que estamos nessa caminhada. Exemplo. E olha que bonito, ainda na sua velhice, sempre. Tem árvores que vivem muitos, muitos anos. Muitos anos. E elas são sempre fortes e cheias de vida. Então eu preciso entender que os nutrientes, quais são os nutrientes necessários para que eu tenha uma raiz forte? Eu preciso estar lá em Colossenses. Olha, está terminando as referências, né? Você sabe, tudo na minha mão vira estudo. Eu falo, Deus, eu tento fazer uma palavra simples, mas eu não consigo. Tudo vira estudo na minha mão. Eu falo assim, eu vou falar só uma coisinha, aí eu lembro de outra, vou fazer outra. Mas os nutrientes, Colossenses 1, 23. Vem aonde? O nutriente principal é a palavra de Deus. E lá diz assim, ó, deixe que continuem alicerçados e firmes na fé,
sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele diz que nós precisamos estar alicerçados. Alicerçados aonde? Na palavra de Deus. E é por isso que nós temos que buscar nosso tempo com Deus, a nossa devocional, a nossa oração, um tempo de jejum, um tempo de busca, não é? É isso que vai fazer, esses são os nutrientes necessários para que as nossas raízes fiquem fortes. E para que quando o vento sopre, que são as dificuldades, as provas, as situações, a enfermidade, para que a gente entenda que vai passar, vai vir o tempo, né? Nós precisamos dar frutos, porque olha só o que a palavra do Senhor fala em Mateus 3,10. Eu vou adiantando aqui para a gente, vou lendo, tá? Enquanto vocês acham. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você quer ser cortada e ser lançada no fogo? Não, né? E aí? Quais são os seus frutos? Como estão os seus frutos? Né? São bons ou são próprios para ir para o fogo? Em Romanos 11,16 diz assim, ó, se a raiz é santa, também os ramos são. Não tem como a raiz não ser boa e os frutos serem ruins. Ou a raiz é boa e os frutos serão bons. Não tem como. E a palavra do Senhor fala, sim, sim, não, não. Passou disso, não é de Deus, é maligno. Então nós temos que ser e procurar dar bons frutos. Em todo tempo. E, para terminar, tem um versículo que eu gosto muito que vem de uma canção. Muitas vezes, se a gente conseguir visualizar e nós nos sentimos assim como uma árvore cortada, sem frutos, sem esperança, mas ainda que essa árvore ela seja cortada, e é isso que diz lá em Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9. Talvez você se encontre com uma árvore que relata aqui em Jó. Como Jó também, né? A gente conhece a vida de Jó, o quanto ele sofreu. Jó 7, é 7? Deixa eu ver. Jó 14, 7. Jó passou por muitas situações. Ele perdeu 10 filhos. Ele perdeu todos os seus bens. Ele teve uma enfermidade que a única coisa que lhe dava conforto era pegar o caco de vidro e se coçar. Ele teve que lidar com a situação dos amigos questionando, olha, você pecou, por isso que você está assim. Ele teve que lidar com a situação da mulher, olhar para ele e falar, amaldiçoa esse Deus e morre. Ninguém queria chegar perto de Jó. Ninguém queria, ele tinha muitos amigos antes, mas no momento em que as chagas começaram a trazer um odor, todos se afastaram dele, principalmente a sua esposa. Mas em todo o tempo, ele reconhecia o trabalhar de Deus, e ele conseguia meditar nessa situação da vida dele. E aí, quando nós lemos que diz assim, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Ao cheiro das águas. Jesus é a nossa fonte. E Jesus disse assim, aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos aqui, pela fé, assim como nós podemos visualizar aqui essa piscina cheia de água. Assim, se você crê, esse rio está disponível nas nossas vidas. E é isso que faz com que a raiz volte a ser produtiva. É isso que faz com que nós sejamos arraizados quando essa água que flui poder em nós, é ela que vai nos fazer dar frutos. É ela que vai nos fazer passar por esse período de inverno
E haverá um tempo da primavera, onde tudo fica bonito, onde a beleza é notável. Amém? Então você quer ser uma árvore plantada junto ao ribeiro? Amém? Então busque fortalecer a tua raiz. E eu quero orar com você agora, para a gente encerrar. Talvez você não se enxergue hoje como uma árvore frutífera. Talvez você se enxergue como uma árvore que não tem mais o que frutificar. Mas eu quero que você guarde esse versículo que diz: ainda que a árvore for cortada pela raiz, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro, deixa o Espírito Santo do Senhor, as águas, este rio. E o mais impressionante é saber que as águas, a ação do Espírito Santo, ela não tem uma limitação. Aqui nós temos uma limitação, né, desse espaço aqui da piscina. A gente não pode colocar mais, senão vai transbordar. Mas o Espírito Santo nas nossas vidas não é assim. E não foi assim com aquela mulher quando ela estava passando fome e ela não tinha o que comer. E Eliseu foi lá e ele operou um milagre. Quantas vasilhas aquela mulher tinha? Quantas fosse necessário? Se ela começou a pegar pela vizinhança. E ali o azeite ia multiplicando. Só parou de multiplicar porque não tinha mais. Mas se aquela mulher fosse atrás de muito mais, e se todas as pessoas viessem trazer mais e mais lugar, potes, a presença do Senhor seria naquele lugar. Não tem limites o agir de Deus nas nossas vidas. Não tem. Então coloque a mão no seu coração e peça para Deus nessa noite que as suas raízes sejam profundas, bem profundas. Que o teu relacionamento com Deus seja profundo. Nós queremos um relacionamento forte contigo, Senhor. Para que quando vier os ventos, para que quando vier as adversidades, para quando vier, Senhor, um momento em que tudo parece estar tão difícil, da raiz virá o renovo. Porque nós cremos que em nós está disponível rios de águas vivas. E se há aqui alguma raiz seca, Senhor, que nessa noite o Senhor venha trazer água em abundância, nutrientes em abundância, para que essa árvore venha ser frutífera, forte, até quando o Senhor vier nos buscar. Que nós sejamos, Senhor, vistosos, não aos olhos dos homens, mas aos teus olhos. Que sejamos bons para ti. Que sejamos dignos, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. E que este inverno, Senhor, neste inverno, nós temos a certeza de que o Senhor vai providenciar todas as coisas que nós precisamos até chegar a primavera. Porque a tua palavra diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades, Senhor. E nós queremos agradar a ti. Então nos ajuda nas nossas dificuldades, Senhor. Se a tua palavra tem sido lançada e não tem criado raiz, muda essa situação nas nossas vidas, Pai. Porque nós queremos estar enraizados, presos, juntos a ti, Senhor. Porque nós queremos ser frutíferos, produtivos na tua presença, para a tua obra, Senhor. Eu assim te peço, Senhor, e te agradeço, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós venhamos entender a necessidade de investir na nossa vida contigo, na intimidade contigo, no buscar de ti, no buscar da tua palavra, no conhecer a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de ti, e que aquilo que se encontra sem vida venha renovar sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Você é uma árvore forte. Amém? Nós somos, porque as nossas raízes estão no Senhor. E isso aqui nos vai fazer viver muito tempo ainda, para fazer muitas coisas e dar muitos frutos, não é? Muitos frutos.